apareceu o avatar. Apareceu só os avatares. Olha aí, Só olha aí. Tô colocando enquanto termino o trabalho. Beleza, BK. Vamos lá, vamos começar hoje. Vamos começar. Ó, só os avatares das pessoas. Primeiro, apresentação. Bem-vindo ao 4º episódio do Boteco dos Strummers. É um pequeno podcast que eu faço aqui na live junto com os inscritos. Então, os inscritos também podem participar e mandar perguntas. As perguntas são sempre muito bem-vindas. O tema de hoje que eu separei para vocês é opinião, responsabilidade e polêmica. Meu amigo, se não falar de mamilos aqui, vou embora. Se não falar de mamilos, já era. Perdeu os créditos. Enfim, só ali, lembrando, eu desativei todos os sons dessa live. Todos os sons, a gente fica assim no silêncio, nada de... Eu desativei todas as coisas que vocês podem comprar com as moedinhas do canal. Então, não gastem seus dinheiros, porque não tem devolução. Liga pro Procon. Liga pro Procon. Enfim, hoje eu convidei duas pessoas assim que são maravilhosas. Que é o Ernick. Olá. Pode se apresentar, Ernick, de onde você é. Meu nome é Henrique, eu moro aqui em Brasília. Eu sou jornalista de videogame, faço alguns trabalhos freelancers, mas atualmente sou principalmente conhecido por trabalhar no Nautilus. Eu faço alguns roteiros, eu faço a parte de estratégia do Nautilus junto com o Lucas, junto com o pessoal lá. E tô bem animado e agradeço pelo convite, Le Francais, para falar de jornalismo, de games, ética, responsabilidade, só tema cabeludo, mas estamos aqui. E a outra pessoa que tá aqui com a gente é a Márcia Effect. Olha só que nome. nome de peso, hein? Você tá carregando aí nas costas uma trilogia importantíssima. Mas é bom ressaltar, né? Uma trilogia, porque o outro é como se não existisse. Mas estou aqui hoje, muito obrigada pelo convite também. Eu achei muito elegante essa ideia do podcast ao vivo e em vídeo. É um conceito assim muito além do que a gente está acostumado nos podcasts. E assim, a outra coisa que as pessoas não sabem, mas eu vou reforçar aqui, é que o Boteco do Strummer não tem que parar em mim, não tem que parar na minha pessoa. Tipo, eu inventei o Boteco dos Strummers, mas eu acredito que a gente, a longo prazo, a gente tem que meio que... Se amanhã o Henrique falar para mim, francês, eu quero fazer o Boteco do Strummer lá no Nautilus, você permite? Eu permito, porque o Boteco do Strummer, ele tem que ser tipo, você juntar um monte de strummers falando sobre videogame ou falando sobre outros assuntos que são interessantes para eles e levar essa ideia adiante. Tem que ser cooperativo. Que legal, Camila! Gostei da ideia. Quem é Camila? Só tem Márcia aqui. Eu não sei. Às vezes eu ando na rua, alguém me chama de Camila, eu não entendo, mas eu respondo. Eu acho que só hoje que eu entendi o trocadilho com Márcia Effect. É a primeira vez que eu escuto em voz alta e falo, entendi. Tem gente que pega de cara e tem gente que demora um tempão pra saber se é por causa disso mesmo. Mas enfim, essas pessoas não são apenas avatares, elas têm uma cara. O Henrique vai parecer muito igual, só não vai ser preto e branco. A Márcia Effect, Camila, vai parecer muito igual, só não vai ser desenhada. Vocês estão prontos para aparecer na câmera? Prontos. Na contagem, 3, 2, 1... Careta! Opa!
Careta. Ah, Opa, não é essa a imagem? Careta. eu vou bem aos poucos, assim. Dezenas de Não que caretas. minha cara seja um segredo, né? Enfim, a Mass Effect ela só esqueceu de falar que ela tem um podcast, né? Ah, esqueci, gente, é porque a gente entrou nesse do meu nome. Mas enfim, eu tenho um podcast que ele tá um pouquinho jogadinho as traças, porque eu estou com muita falta de tempo e sou eu que planejo, escrevo, roteirizo, edito e faço tudo. Então, com muito tempo, eu tô um pouco sem tempo. Mas ele tá lá, é um podcast de games também. Só que eu tento dar um foco um pouquinho mais das minhas experiências, uma coisa mais pessoal, uma análise mais geral e tal. Então eu tenho um podcast e eu fico falando no Twitter a maior parte do tempo. Ultimamente eu só presto pra falar de Animal Crossing, que é mais ou menos o que tá todo mundo fazendo, né? Todo mundo que tem um Nintendo Switch, mas Todo mundo tem o Nintendo Switch, é. Mas quem não tem queria estar falando. se você ouve o podcast da Mass Effect, ela vai falar, se você não tem um Nintendo Switch na sua vida, você é uma pessoa muito triste. Você é uma pessoa que vai lá, vai na loja mais próxima e compra um Switch para ser uma pessoa feliz. Tá baratinho, né? Meu medo é esse, comprar um Switch e não ter tempo para as outras coisas da vida. Eu preciso tirar um sabático, assim, 6 meses sem fazer nada, assim, comprar um Switch, aí... aí eu posso seguir com a minha vida. Enfim, vamos lá. Vamos para esse assunto. Ai, dá até um frio na barriga falar dele. Porque opinião, cada um tem a sua. E sempre falo, não pode falar de futebol, também não pode falar de política que dá merda, né? Mas o Henrique aqui vai falar de política sim. Quem me conhece, né? Eu vim com a camiseta do comunismo pensando nisso. Olha aí. Olha aí. Ainda bem que eu vermelho, deixei ele na assim. esquerda da... Cara, eu vi cada um tem uma peça meio vermelha, né? Uma cores meio vermelha. A gente veio a caráter, né? A gente veio a caráter sem combinar, né? Sem combinar, ainda tem essa. E eu deixei o Henrique, ó, justamente na esquerda. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre opinião, polêmica e responsabilidade. Começando com a primeira pergunta aqui que eu separei. Até que ponto o reviewer de um jogo ele pode dar a sua opinião? Complexo. Bom, no meu caso, eu só faço review com a minha opinião, então. Exatamente. Mas assim, eu acho que depende muito, né, do meio que você tá, e você tem que saber o meio. E assim, eu pelo menos, eu deixo bem claro que eu estou dando minha opinião, que é uma opinião e que isso não é um fato, não é um decreto, eu dar aquela opinião. Porque tem coisas que eu não gosto e se alguém gostar, eu não tem problema com isso, não significa que é ruim. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento. Mas, né, daí pra frente, a gente tem a galera que é a galera mais jornalística mesmo, que não é muito o que eu faço mais do pessoal. Mas aí a gente já entra num ponto que a gente tem que tentar ser um pouquinho menos opinião, mas eu acho muito impossível você não dar sua opinião em qualquer coisa que você faça. Eu acho que essa que é a dificuldade dessa questão mesmo, né? Eu acho que todo review é, no fim das contas, uma experiência... A descrição de uma experiência pessoal, né? No fim das contas, né? Eu gosto muito dos reviews da Márcia, especificamente por causa desse lado que... a opinião sem a preocupação de fugir dela, né? Sem preocupação de fugir da opinião. Eu acho que existe muito esse mito que foi criado na história do jornalismo de videogames, principalmente, né? De tratar o videogame como um objeto tecnológico, né? E não um artefato cultural, né? De certa forma. Então eu sinto que existe um mito de que existe esse review objetivo, né?
Por isso até que a gente tem esse costume de dar notas, né? Falar, pô, esse jogo é um 9, né? Mas esse aqui é 9.2, né? Com certeza é um jogo muito melhor, né? Porque tem 0,2, né? Que na verdade na vida real não é bem assim que funciona, né? Então eu acho que o review acaba dando sua opinião, como a Márcia falou. Eu acho que em todos os âmbitos. E eu acho que a única diferença é que tem reviewers que tentam enganar as pessoas, falando que isso não é a opinião delas e que isso é um review técnico, né, e que isso é um fato. E existem pessoas que não se interessam por esse teatro, né? Que é, Uhum. pô, como eu acho que é o caso do podcast da Márcia, que eu admiro tanto por causa disso, né? Que é não vou fingir que não tem minha opinião aqui, não vou fingir que tem a minha pessoa aqui envolvida dentro desse texto, né? Porque, afinal de contas, se eu joguei um jogo, eu joguei a partir do meu ponto de vista, a partir da minha experiência, né? Não tem muito como fugir disso, né? Uhum. E eu acho que tem um ponto também da questão da opinião que a gente. Não sei se a gente esquece ou se a gente não para pra refletir muito bem disso, que certas coisas são opinião e às vezes a gente tem um jeito de falar que a gente fala como se fosse um fato. Por exemplo, eu não gostar de, sei lá, o botão de ataque de um jogo ser no gatilho, eu preferi o quadrado, isso não significa que é ruim. Uhum. Então, isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu não vou fazer um texto criticando um jogo porque o botão de ataque dele é em tal lugar, sendo que outra pessoa poderia gostar. Então, assim, isso que me incomoda um pouco na questão de opinião é a gente colocar opinião, algumas coisas que são completamente opinião, como se fosse fato. Então, assim, você fazer uma review falando muito mal de alguns aspectos ou falando super bem de alguns aspectos, que eu acho que pro mal é pior ainda, porque você influencia as pessoas já acharem ruim algo que elas nem experimentaram Uhum. nesse âmbito de coisas pequenas, como tipo um botão, por exemplo. Porque isso é muito opinião. Então, esse tipo de coisa, eu acho que não tem como a gente fugir de dar essa opinião, porque se eu jogar, eu vou achar isso sobre a coisa. Mas, assim, pelo menos deixar um pouco mais claro que não é necessariamente um defeito. Um defeito, pra mim, é algo que não funciona direito. Um botão, um negócio que alguma pessoa pode achar bom, não necessariamente deveria entrar tanto nessa coisa como se fosse um fato. Eu acho que, sem um exemplo, parece que eu tô falando muito vago, mas é algo que eu vejo um pouco que é o que mais me incomoda. Eu não sou muito de ler matérias inteiras e tal, mas quando eu vejo assim, né, os grandes críticos de Twitter e a galera em geral, quando começa essas discussões na internet, que a gente fica aí um dia inteiro, todo mundo discutindo o mesmo assunto e tal, vem um pessoal decretar que isso é certo e isso é errado, e são coisas que é completamente pessoal. Então, assim, Uhum. isso é a parte que mais me incomoda. A gente colocar coisas que a gente consegue ver que aquilo não é ruim, é algo que eu não gosto, não é necessariamente ruim, e a gente colocar isso como ruim, baseado completamente em opinião pessoal. Isso pra mim é a coisa mais complicada da questão de você fazer uma review, fazer uma análise no pessoal, sem Eu acho ter que o essa. videogame. Eu acho que o videogame tem até essa particularidade maior, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de crítica de cinema, por exemplo, de maneira geral, né? O filme que eu. Por exemplo, eu e a Márcia vamos falar de cinema, né? O filme que a Márcia viu é mais ou menos o mesmo filme que eu vi, né? Às vezes você pode mudar, talvez, ali o tamanho da tela, né? Alguma coisa do tipo assim, o sabor da pipoca, né? Um negócio assim. Mas, de maneira geral, ainda é o mesmo filme. Agora, quando Uhum. o videogame, por causa da natureza dele, a maneira que uma pessoa joga é muito diferente da maneira que uma outra pessoa joga, né? Então, quando a gente está falando de videogame, é ainda mais difícil você dar essa opinião imparcial, né? Que é difícil em qualquer área, em qualquer disciplina. Mas no videogame especificamente ainda tem mais essa, né? Que cada um experiencia um videogame de uma forma diferente. Cada um joga um videogame de uma forma diferente. Então, a maneira que o videogame se apresenta para mim e se apresenta para a massa são maneiras diferentes também. Então, como que a gente pode dizer, né? Por exemplo, uma coisa que eu escuto muito, né? Pô, esse jogo, principalmente para walking simulators e coisas do tipo assim, pô, esse jogo é muito chato, né? Uhum. Esse jogo você não faz nada, você só sai andando por aí, né? Mas o que que é ser chato também, né? O que que é essa questão do ritmo, né? Às vezes quando eu tô muito animado, eu vou jogar um walking simulator, quando eu tô muito enérgico, né? Eu vou jogar um walking simulator e é chato. Às vezes é o contrário, eu vou jogar um jogo, eu tô cansado, e vou jogar um jogo que é super animado, super agitado e fico, nossa, mas é muita informação.
preciso jogar algo mais sereno, né? Algo um pouquinho mais tranquilo, sabe? Então, até eu tenho opiniões diferentes sobre os jogos dependendo do dia e da mentalidade que eu vou me aproximar desses jogos, né? Então, como que a gente pode pedir isso para reviewers totalmente diferentes, com vivências completamente diferentes, né? Mas aí a pergunta, assim, porque vocês levaram para. Já responderam minha segunda pergunta. Mas, assim, a questão da vivência, né? Porque a opinião é ligado à vivência, como vocês trouxeram aí. Ou seja, a experiência própria que você tem do jogo. Quando você cria uma opinião, você e muitas vezes o reviewer ele recebe o jogo antes, então ele já tem uma opinião sobre um final antes dos jogadores da comunidade toda. Então quando você cria uma opinião sobre um jogo, dizendo ele é bom ou ruim, ficando nessa dicotomia bom ou ruim, você pode induzir um jogador a comprar ou não comprar um jogo, né? Pensando nisso, não seria errado emitir opinião? Porque a minha vivência nunca vai ser a vivência do outro jogador, né? Então, não seria um peso muito grande colocado em cima das costas do reviewer? Eu não sei, eu acho que. Bom, por um lado, existem milhares de jogos sendo lançados todos os dias, né? Tá, milhares é um exagero, mas existem dezenas, pelo menos, acho que a gente pode dizer, né? E existe uma supersaturação muito grande também, né? Então, acho que é natural que as pessoas que estão procurando jogos, que têm de certo dinheiro específico para comprar jogos, né? Elas procurem opiniões para saber se elas devem gastar o dinheiro delas com isso ou se aquilo ali interessa a elas, né? Para fugir do marketing, né? De certa forma, porque sem uma opinião jornalística, né? Tudo que você tem é a opinião do marketing, tudo que sobra é o marketing. O marketing diz que o jogo é isso, que o jogo é aquilo, que tem tais coisas, tal, tal, tal. Isso não significa muita coisa do ponto de vista de quem vai jogar, de quem vai colocar, investir, digamos, no seu tempo e seu dinheiro ali. Então, eu acho que é natural que o público procure, então é natural que existam pessoas oferecendo esse serviço, né? Uhum. Se pode ser antiético, né? Se pode ser de certa forma, eu acho que pode, eu acho que existe essa possibilidade, né? Eu acho que a gente já viu casos de streamers grandes, por exemplo, falarem mal de um jogo ou criarem algum movimento para review bombing, né? Para, tipo, a galera mandar reviews negativos na Steam e coisa do tipo assim, né? Eu acho que existe um certo ponto de responsabilidade que deve ser levado em consideração. Mas, ao mesmo tempo, eu durmo tranquilo, sabe? Mesmo quando eu falo, o jogo é isso ou aquilo, né? Eu suponho, eu tento, né, pressupor que cada pessoa que vai me escutar sabe que isso é a minha opinião, né? De que isso eu não posso dar. Eu não tenho capacidade de falar a verdade sobre o universo, né? O máximo que eu posso falar é só o que eu tenho de opinião. Então, eu espero que as pessoas entendam isso quando elas veem o meu trabalho e eu espero poder oferecer esse serviço dessa forma, né? Então, é mais um review de videogame para mim é o que esse jornalista, né, específico pensa sobre esse jogo específico, né? E aí, às vezes um review negativo pode te levar a adquirir um jogo também, Uhum. né? Às vezes você lê um review negativo e fala, pô, o Henrique não gostou desse jogo por causa disso e disso. Mas eu acho que esses são justamente os pontos que eu gostaria desse jogo. O Henrique explicou que é isso que o jogo tem, né? Então acho que isso também poderia funcionar dessa forma, sabe? Uhum. Uma coisa também que a gente, a não ser que você caia por um acaso em alguma review, mas a gente já meio que sempre vê os mesmos, assim. Então a gente vê review de quem a gente já gosta. Então a gente já sabe o estilo de coisa que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta. Então geralmente o público ali é meio alinhado com quem tá falando. Uhum. Então provavelmente, assim, pelo menos pra mim, todas as vezes que eu tentei, que eu quis comprar um jogo, eu sempre olho review antes porque eu quero saber, às vezes eu tenho dúvida sobre o estilo do jogo, sobre alguma mecânica, e aí a pessoa que faz o review, ela me tira essa dúvida para que eu não precise gastar meu dinheiro com algo que talvez eu não goste. Então, para mim, Uhum. eu acho super positivo ter essas opiniões, inclusive eu acho muito bom ver mais de uma opinião, porque aí você vê coisas que talvez para algumas pessoas é muito bom e
para outras não é, e aí você sabe exatamente o que é bom para você e o que não é. Então, assim, tirando no caso que o Henrique falou de gente que, né, puxa da galera e dá nota negativa na Steam, esse tipo de coisa que é um comportamento horrível, que aí você tá só realmente chamando a galera toda pra ir criticar um negócio que ninguém não quer nem saber o que ela só vai fazer porque você pediu. Mas tirando esses casos assim, pra mim eu acho extremamente positivo a gente ter review e ter review com opinião, principalmente. E eu me baseio muito, pelo menos que é a minha experiência. Eu vejo review de gente que eu meio que conheço, assim, que eu já acompanho o trabalho, então eu já sei mais ou menos qual é a linha das coisas que a pessoa gosta, não gosta e tal. Então, pra mim, serve muito como uma direção, me ajuda muito pra escolher, tomar Então, decisão no nesse final do dia. sentido, vocês estão falando que mais vale a pena o review de gente que não seja IGN, por exemplo? Eu Que acho não... que dentro da higiene existem É, pessoas, né? Tem casos engraçados, assim, né? Que a galera usa para criticar os jornalistas, né? Por exemplo, a IGN deu nota 70 para esse jogo, mas no podcast eles falaram muito bem que era que era um jogo do ano e tal, tal, tal. E muitas vezes isso acontece por conta de que existem duas pessoas diferentes falando sobre esse mesmo jogo. Uma no podcast gostou muito do jogo, uma outra fez um review e não gostou tanto, né? Então eu acho que é um erro a gente presumir que é a IGN e a IGN tem uma só voz, né? Que a IGN é uma voz inteira, assim, né? Na verdade, dentro da IGN existem muitas vozes que conflitam, muitas opiniões conflitantes, muitas opiniões que discordam uma das outras, muitas pessoas que têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que mesmo dentro da IGN é sempre bom você olhar quem é o jornalista que escreveu essa matéria, né? Quem é o cara que fez esse review, quem é essa menina que fez esse review. Porque eu acho que, como a Márcia falou, essa é a melhor maneira de você conseguir bons reviews, né? Saber quem são as pessoas que gostam de jogos parecidos com você, que se aproximam de videogame de uma forma parecida com a sua, para você poder se guiar melhor. Porque se você se guiar só pela marca, né? Pela IGN ou pela GameSpot ou qualquer coisa assim, fica muito difícil Eita. de compartimentalizar o que é o que, sabe? Não, eu tô falando isso porque às vezes eu sinto que o review feito por essas grandes empresas de tipo GameSpot, IGN, Kotaku, elas tendem a influenciar quem compra aí naquele jogo AAA que todo mundo vai jogar. Uhum. Porque é o marketing justamente que está por trás que está influenciando a pessoa a jogar aquele jogo. Mas ó, assim, eu sei estava até que ouvindo outro ponto também, dia, né? eu estava ouvindo outro dia o podcast da Márcia e ela falou do Stories Untold. Ela falou que é o jogo do ano dela, que não vai sair em 2020, não vai sair um jogo melhor que Até o Stories Untold. momento, não joguei. E por causa desse review, eu falei, meu, até o final de 2020 eu vou jogar Stories Untold. Eu não ia jogar porque eu tinha um cagaço monstro, que tá escrito lá, tag, terror. Ainda muito cagona, então pode jogar, pode jogar. Você jogou? Ainda não, mas eu vou jogar. Não, mas vai numa boa, porque eu sou cagona também, então ele só não joga de noite, porque, né, não vamos Não assim vamos também. forçar a Mas, barra. Não não abre vamos brecha, né? forçar. Mas assim, dá pra jogar ele, é muito legal. Na verdade, acho que mais o primeiro dá um pouquinho mais de medo, mas depois ele vai pra outra vibe, assim, mas é muito legal, gente. Por exemplo, o Lucas falou, jogue... Inclusive, eu tô com o moletom deles, com o logo do estúdio aqui. O Lucas do Nautilus tinha falado, jogue Stories Untold. Mas o Lucas, eu conheço, ele é fã de jogo de terror. Ele adora jogo de Ah, terror. aí é difícil. Aí se ele me fala que jogue Stories Untold, eu vou já com cagaço na mão, assim, com o coração batendo aqui. Mas você me falando, eu sou cagona e eu Eu gostei, sou muito cagona. aí eu já vi as coisas diferentes. Porque ele é uma outra vibe de terror, assim, então. Não vou dar muito spoiler. Mas assim, ele é uma outra vibe de terror. Aham. Isso que, igual isso que você falou,
acho que a gente, né, entra até no tema aqui que a gente já vê, igual, por exemplo, o Lucas, se ele te recomendasse, você ia ficar com o pé atrás porque você sabe o estilo de coisa que ele gosta, que ele realmente gosta de terror. A partir do momento que eu te falo que eu sou cagona e eu gostei, aí você já tem uma visão de, talvez esse jogo dê pra mim. Aí a importância da opinião Uhum. pessoal. Com certeza. Qualquer jogo de terror que a Márcia falar sobre, eu já vou ter essa ideia, né, agora, já de, olha, a Márcia tá falando de um jogo de terror mesmo tendo medo, né? Eu também Gosto não de jogo jogo de jogo de terror. terror por causa disso. Gente, não, eu quis muito transcender, porque desde criança eu tenho uma coisa assim, né? Acho que todo mundo, a gente tem essa coisa com terror, mas a gente é cagão, aí a gente meio que não vê, porque sabe, vai ficar mais de um mês sem dormir. Aí ano passado eu peguei uns pra jogar e falei, não, eu vou transcender esse medo. Aí eu tô indo um pouco. Não é assim também não, mas tô indo. Aos pouquinhos, né? Ah, que É, maneiro. não tem como, assim. Não pode começar no Outlast, assim, tem que ir aos O Ricardo tem um dos clipes mais engraçados só por causa de jogo de terror. Ah, O o Ri- Ricardo jogando videogame de terror é uma das grandes maravilhas do YouTube e da Twitch. Eu seria uma pessoa pior sem ver o Ricardo jogando jogos de terror. Uhum. É, aproveitando que o Lucas deu essa raid aí na gente, vamos falar um pouquinho do caso Lucas. A gente estava falando O sobre caso louco. a gente estava falando sobre vivência nos jogos, né? A gente estava falando sobre opinião e quando a gente e a gente estava falando também que as comunidades elas se atraem pelos gostos parecidos, que a Márcia falou ainda agora, né? Que geralmente você se aproxima de pessoas que têm o mesmo perfil que você nos jogos, né? Então você vai atrás de gamers que tendem a ter a mesma experiência, né? A mesma experiência de jogo que você teria. Então você consegue se projetar na pessoa que está jogando. Mas a gente teve, por exemplo, recentemente um caso do Lucas em que ele jogou e analisou Streets of Rage 4, né? Street of Rage 4 e alguém foi lá nos comentários do vídeo falar: Meu, mas eu achava que você ia falar disso, daquilo, não sei o que. Nossa, que análise ruim foi essa, não sei o que. Quando você tem o usuário que criou uma expectativa, né, sobre a sua opinião e ela não foi correspondida, foi o amor incorrespondido. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Você diz assim, ó, sinto muito. E aí você segue sua vida. Porque Eu a gente... gosto. Não, Vai, pode falar, pode ir. mas... Assim, Não, quando é assim, não, tá tudo bem. Você pode não gostar. Ou pode você pode gostar. ter uma opinião diferente, né? Tipo assim, porque acho que essa que é a questão, né? Tipo, reviews diferentes para pessoas diferentes, assim. Eu acho que essa expectativa que as pessoas têm, eu acho que é às vezes mais que a expectativa de um review só, eu acho que é a expectativa filosófica mesmo do que a pessoa vê como um review, né? O que um review deveria ter, o que o review, qual que seria a função do review, né? A gente tem diferença de opiniões sobre isso, né? Entre nós e nosso público, muitas vezes, até, né? No Nautilus especificamente. Então, muita gente enxerga um review como uma coisa, nesse caso do Streets of Rage, poxa, tem que ser uma análise crítica do Streets of Rage comparado com os outros Streets of Rage, o que que isso trouxe, qual que é o legado de Streets of Rage. E, pô, legal, isso dá um texto, isso dá uma opinião, isso dá um vídeo, sabe? Isso dá um review, né? Alguém deve ter feito esse review. Tenho certeza que vários sites colocaram jogadores antigos de Streets of Rage para jogar um novo Streets of Rage e fazer esse review. A gente resolveu fazer um caminho contrário, né? A gente podia a gente pediu ajuda pro Ricardo no texto, né? Mas a gente podia, sei lá, falar, Ricardo, faz um review de Streets of Rage pra gente, já que você conhece o jogo tão bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muita gente que vai conhecer Streets of Rage a partir desse novo lançamento, que não jogou os anteriores, que não vai fazer diferença os anteriores para essa pessoa. E a gente tinha um Lucas que não tinha jogado, não tinha muito conhecimento sobre os anteriores e queria falar sobre o jogo. E eu falei, pô, perfeito, a gente tem alguém que vai dar essa opinião do ponto de vista de alguém que não tá, digamos, envolvido ali na história do Streets of Rage, na história dos beat'em ups, né? Uma pessoa que tá meio que vendo o gênero pela primeira vez.
como muita gente vai ver. E a gente, né, pensou no vídeo do Street of Rage nesse sentido. E aí teve esse comentário. E é o que a Márcia falou. É a vida, entendeu? Tipo assim, tudo bem, a gente tem opiniões diferentes sobre o que é um review, sobre qual que é a opinião do jogo, etc, etc, mas é sobre isso, né? Jornalismo, a internet, YouTube, é sobre isso, né? É sobre a gente compartilhar opiniões, não sobre a gente falar verdades e doutrinar as pessoas, né? Alguma coisa assim. Existe a gente falar verdades. Como que você vai falar de um jogo? Seria tipo você fazer uma review só com verdade? Seria, sei lá, nesse jogo você anda e pula. Às vezes você corre. Não tem muito o que você falar sem entrar no âmbito ali da opinião pessoal. E é justamente isso que faz uma coisa boa, porque jogos são experiências, então a gente vai experienciar algum sentimento, o sentimento é pessoal. Então, assim, Uhum. é difícil, é muito difícil você não tocar na opinião pessoal. Eu acho que às vezes o público, né, em geral, tem muita vontade de ouvir algo em específico. Eu gosto muito de ver review depois que eu joguei. Uhum. Acho que eu vejo mais review depois que eu joguei do que antes. Principalmente se eu gostar muito do jogo, aí eu limpo o YouTube inteiro atrás de todo o conteúdo sobre a coisa. E talvez a pessoa que faz isso igual eu faço, que é provavelmente o caso, igual foi no Streets of Rage aí, foi alguém que provavelmente gosta muito, foi atrás disso já conhecendo o produto, e aí ele queria ouvir coisas, igual você Uhum. falou. Então, assim, não tem como a gente atender 100% de expectativas também. Então, provavelmente, essa decepção veio muito do que ele esperava ouvir, do que realmente do que o Lucas falou, talvez. E aí a gente entra num outro canto que é muito complicado, que é a questão de gerar expectativa, né, nas pessoas. Algumas a gente meio que controla, porque é a gente que gerou mesmo, e algumas a gente tem zero controle, porque a partir do momento que um fã de Street of Rage dá play num vídeo sobre isso, a gente não tem controle nenhum das expectativas que ele tem a respeito do que vai estar sendo falado ali. Então, assim, tá aí, continue gostando que você gosta, mesmo se as pessoas não falarem a respeito, porque não tem muito o que fazer. Faz um vídeo sobre, né? Faz o seu vídeo. Faz o seu vídeo. Essa é uma resposta que eu queria muito, que ela não tivesse uma carga irônica, Exato. porque se você falar assim, faz o seu, é tipo, parece É sendo tipo, irônico, mas queria não, ouvir. Queria saber faz da aí, sua pode opinião fazer, também. é muito bom mesmo, não é da ironia, faça o seu, faz o que você acha que deve ser falado. Escreve o texto aí, manda pra gente. Manda pra Exato. gente. Exato, a gente quer ouvir, a gente quer saber também, né? Não quer só críticas, né? A gente quer saber também o que as outras pessoas pensam, né? Não, e eu acho engraçado, assim, pegar jogos que eu não gosto, por exemplo, e ver a galera, por que que a galera gosta. Assim, não que vai me fazer mudar de ideia necessariamente, mas eu acho legal ver por que que fulano gosta, por que que fulano não gosta. É, assim, igual Bloodborne, Souls-like em geral eu não gosto, e já é um tema aí bem constante na minha vida. Death Stranding eu não gostei, então assim, eu conheço muita gente que gosta desses dois. E eu gosto de ouvir a galera falando por que que gosta. E assim, às vezes o pessoal empolga até demais, às vezes até quando eu não perguntei, mas assim, eu ouço, eu vejo, eu quero entender. Porque é isso que a gente tá falando lá no início, não é porque. E é um cuidado que eu tento ter muito, porque, mais uma coisa que a gente falou, que a gente, querendo ou não, a gente influencia sobre o que a gente fala. Tem muita gente que me segue no Twitter, tem muita gente que ouve meu podcast. Então, assim, querendo ou não, eu vou influenciar alguém a, pelo menos, procurar saber o que é um jogo. Ou talvez um jogo que a pessoa estava meio indecisa jogar ou não. E se eu fico criticando muito uma coisa baseada apenas que eu não gostei, sem entender se aquilo que eu tô falando é ruim ou se é opinião pessoal, pode ser ruim para outras pessoas que vão deixar de jogar por causa da minha opinião. Uhum. E eu gosto de entender. Então, assim, por exemplo, o Souls-like eu não gosto, e eu já descobri por que que eu não gosto. E eu já ouvi muitas pessoas me falando por que que elas gostam tanto. Então eu sei o que que significa esse jogo para as pessoas, eu sei o que que significa esse jogo no geral, para outros jogos também. Só que é uma coisa que eu já vi que para mim não funciona. Então, assim, eu não falo que é um jogo ruim, é ruim para mim, mas para os outros ele pode ser maravilhoso. Eu entendo a importância dele, assim como diversos outros jogos. Uhum. Assim como o contrário também, tem jogos que muita gente fala que é muito ruim, e pra mim é ótimo. Pra mim é
Um dos melhores jogos da minha vida. Eu acho que essa questão da responsabilidade, especificamente, né? Eu acho que a Marcia falou, né? Alguém pode deixar de. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade, né? Como eu estava falando também, no que a gente fala e em como a gente analisa. Mas eu acho que o espectador, né? A audiência, né? A pessoa que vai consumir um review, né? Uma análise crítica, alguma coisa assim, ela também tem uma certa responsabilidade, né? Na maneira que ela aborda esse texto, que ela aborda esse review, né? A gente não pretende, né, falar uma verdade absoluta, né? E ninguém deveria ler, né, deveria ver os nossos vídeos ou ler os nossos textos com essa noção também, de que a gente está falando a verdade absoluta. Então, acho que cada um tem meio que também sua responsabilidade de se conhecer, saber, poxa, eu gosto disso, eu sou fã disso, então... Eu vi muita gente falando mal de Death Stranding, por exemplo, né, como a Márcia também falou, inclusive eu ouvi ela falando mal de Death Stranding. E todas as pessoas que eu ouvi falando mal de Death Stranding, apesar de não ter jogado o jogo ainda, porque não saiu para PC, eu fiquei, nossa, tá, acho que parece ser justamente o tipo de jogo que eu gostaria. Eu entendo porque as pessoas não gostaram ou não gostariam do jogo, mas parece justamente o tipo de jogo que eu me interesso sobre. Então é importante a gente ter essa noção sobre nós mesmos também, né? Sobre o que são os nossos gostos, né? O que a gente gosta no videogame, o que é importante pra gente no videogame, porque pra gente não ficar só seguindo a opinião do Henrique fulano de tal, que mora lá na Ceilândia, mano. O que eu sei sobre videogame, no fim das contas, sabe? Eu tento passar a minha opinião, mas tem tantas outras pessoas tão inteligentes quanto eu ou mais que escrevem sobre jogos, que falam sobre os assuntos e têm opiniões diferentes que a minha, né? Então, é natural que isso aconteça, né? A gente precisa meio que dividir isso também, né? É uma coisa que a gente falou aqui e que eu acho curioso, talvez, e talvez isso influencie sobre a opinião. A gente falou de vivência, mas a gente falou também um pouquinho sobre o tempo que a gente joga o jogo, né? O momento que a gente joga o jogo. Por exemplo, a Márcia, ela fala sobre Stories Untold, é o melhor jogo que ela jogou este ano. Se ela tivesse jogado esse jogo no ano do lançamento, 2019, foi? Ai, não sei. Eu joguei só ano passado, que saiu pro Switch. Esse ano, né? Saiu no início do ano. Pra mim já tem muito tempo que a gente tá na realidade. Parece, né? Nossa. Talvez Janeiro foi outra época. O que eu quero dizer assim, talvez a experiência, dependendo do ano que você estivesse jogando esse jogo, seria diferente. É diferente você jogar Mario 3 em 1990 e jogar Mario 3 nos dias de hoje. O tempo ele influencia inclusive os nossos pensamentos, né? Nossa cultura, a nossa moral. Falando isso, assim, por exemplo, eu vou trazer 2 jogos assim que eu sei que são amados pelo público. Eu só jogo jogo indie. No canal eu só jogo jogos indies. Então vou trazer dois casos aqui. O primeiro é Shadow of the Colossus, né? O Henrique é fã. Eu já sei que o Henrique é fã do Shadow of the Colossus. Eu amo, cara. Mas quando eu joguei o Shadow of the Colossus, não foi na época do lançamento dele. Foi muito tempo depois. E quando eu tive o contato com o Shadow of the Colossus, tinha aquela história de você tem que salvar uma pessoa, uma princesa, e matar outras pessoas para matar outros titãs, né? Para salvar essa pessoa, eu fiquei tão triste que eu não consegui matar os titãs. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque é contra a minha moral. É contra meu ser fazer essas coisas. E eu não consegui avançar no Shadow of the Colossus porque eu não tive vontade. Mas eu sei que muitas pessoas avançaram, tipo o Henrique. O Henrique deve ter terminado o jogo platinado. Algumas 10 vezes. Eu sei que algumas pessoas avançaram e foram além, né? A pergunta aqui é: jogar Street of Rage 4 na série Street of Rage, né? Se você joga Street of Rage 4 na série Street of Rage, ou se você joga
Final Fantasy VII Remake, na série Final Fantasy VII, ou se você joga qualquer outro jogo que tem uma série, né? E Street of Rage 4 lançado assim muito tempo depois do Street of Rage 3. Uhum. Isso vai influenciar a sua opinião. Ou seja, voltar no tempo também influencia. Tipo, a sua Eu acho, opinião de jogos favoritos hoje, por exemplo, eu acho que sim. amanhã ela vai ser diferente? Tá, eu acho bastante que sim. O Shadow of the Colossus eu acho que é um ótimo exemplo. Inclusive, eu acho que você teve a experiência correta do Shadow of the Colossus, né? Eu acho que Shadow of the Colossus é sobre isso também, é sobre você perceber como é imoral o ato que você está fazendo, né? Eu acho que o jogo constrói esse tema durante o jogo, né? Eu acho, como eu falei mais cedo, eu acho que até a maneira que você está se sentindo durante um dia específico que você vai jogar o jogo afeta a sua opinião sobre o jogo, sabe? Eu acho que os jogos. A gente tem. A gente tem meio que essa noção de que os jogos são. Os jogos, a cultura de maneira geral, que são cristalzinhos, né? São cristalzinhos de experiências, assim, né? De que você vai jogar um jogo hoje, você vai jogar esse jogo amanhã, e você vai experienciar esse cristalzinho em todas as suas, né, nuances e tal, da mesma forma, independente do dia, independente da questão. Eu acho que não, sabe? Eu acho que, na verdade, os jogos, eles são mais não sei, uma poça de lama, sabe? É algo que você se joga na poça de lama, você se mistura com aquela coisa, né? Aquela coisa meio que te encobre ali. E dependendo do dia, da maneira que você estiver se sentindo, você vai ter uma experiência diferente com aquela poça de lama, né? Com aquela bagunça toda que os videogames são. Então, acho que você tem uma vivência diferente, né? Pô, eu joguei os Streets of Rage quando era criança. Você vai ter uma opinião diferente de Streets of Rage hoje. Nunca joguei Streets of Rage, você vai ter uma opinião diferente de Streets of Rage hoje. Você jogar um jogo como Shadow of the Colossus, que é um jogo de 2000, eu não sei, 2008, sei lá. 10 anos depois, sabe? Você vai ter uma opinião diferente desse jogo. Você rejogar Shadow of the Colossus. O ponto é que no fim, eu acho que isso, a sua opinião muda tudo, na verdade, né? A sua opinião muda um pouco todo dia. Ela muda dependendo de quais são suas experiências. Ela muda, pô, Shadow of the Colossus pra mim hoje é tão importante, não porque hoje é um jogo sensacional, mas por causa de todo o legado, por causa de tudo que ele construiu, né? Por causa de todos os jogos que vieram depois, até, né? Se eu jogo Shadow of the Colossus hoje, eu jogo ele vendo todos os jogos que vieram depois de Shadow of the Colossus, que se inspiraram em Shadow of the Colossus, que modificaram sua maneira de ser por causa de Shadow of the Colossus, né? Um caso muito comum no caso de streamers, reviewers especificamente, né? Que você estava falando, a gente recebe o jogo às vezes mais cedo, né? Uhum. Ao mesmo tempo, geralmente o prazo não é muito grande. Geralmente a gente tem tipo uma semana, 2 semanas para fazer um vídeo, um texto sobre o jogo para publicar no embargo, né? Agora pensa nisso, né? O Ricardo mesmo estava reclamando no Twitter recentemente. Ele jogou Red Dead Redemption 2 na época que saiu para fazer review, para fazer podcast. É um jogo imenso, sabe? É um jogo gigantesco. E ele jogou em 3 dias, tipo assim, 20 horas, 30 horas de jogo, sabe? Isso não afeta a experiência da pessoa que tá jogando, sabe? Isso afeta demais, na verdade, na minha opinião, sabe? Então, a própria maneira que a indústria funciona faz com que a gente tenha essa dificuldade de falar sobre o jogo por causa das condições em que a gente joga ele. Ricardo falou que hoje, agora que ele não tem que mais fazer podcast sobre o jogo, fazer vídeo sobre o jogo, ele tá curtindo muito mais o jogo. Porque ele tá podendo experienciar o jogo no ritmo que ele quiser. Né? Ele não tem que correr para jogar 30 horas para fazer um review, sabe? Então, se até isso altera, né? O que mais altera? Acho que se eu tomar um sorvete de pistache hoje de manhã, eu vou ter uma opinião diferente sobre um jogo hoje à noite, sabe? Não, sorvete de pistache não faz isso com a pessoa. Efeito borboleta dos games. Efeito borboleta, com certeza. Mas isso daí que você falou é total isso, porque tem muita coisa envolvida para a forma que a gente assimila as coisas. Ainda mais quando a gente vai pro âmbito aí do pessoal, né? Que é sempre isso. Uma coisa que eu tava lembrando quando você falava é que Celeste, que é um dos jogos que eu mais amo de todos, foi um jogo que a primeira vez que eu joguei, eu comprei ele assim que saiu, sei lá, 2 dias depois, uma semana depois. Eu comprei bem no início e eu vi no Twitter uma galera compartilhando e eu acho que eu vi um trailer só, e aí eu vi um amigo compartilhando. E eu não sei por que exatamente, mas na minha cabeça o jogo era uma coisa.
Era só aquela fase. Ai, aquele mundo que tem os portaizinhos pretos que você passa por dentro, assim. Pra mim, o Uhum. jogo inteiro era aquilo. E a questão da dificuldade eu não vi. Eu não sabia que seria um jogo um pouco mais difícil. Eu achei que ia ser uma plataforma bonitinha. Era isso na minha cabeça. E aí eu comprei com essa mentalidade. Então, assim, eu já fui influenciada a ter uma opinião sobre o jogo antes de jogar. E eu não. Não é que eu não gostei, mas assim, a surpresa pra mim, mas com a dificuldade, foi um negócio que me deu um. Queria ter gostado mais desse jogo. E quando chegou, tipo assim, do meio pro final, eu já tava muito esgotada, porque ele é muito difícil, e não era isso que eu tava esperando. E mais pro final eu larguei mão total. Eu acionei todas as ajudas possíveis, porque eu só queria terminar e ver onde chegava. E aí no final, quando eu terminei, né, de certa forma, eu olhei e falei assim, eu queria ter gostado mais desse jogo, porque não era o que eu esperava. E eu sabia muito que provavelmente eu não tinha gostado tanto por causa da quebra de expectativa. Uhum. Então, assim, e era um outro momento da minha vida. Então eu larguei Celeste pra lá, e tinha também o adicional aí técnico do controle do Xbox, que pra mim não funciona pra jogar Celeste, eu acho ele muito mole e tal, e era um estresse a mais jogando. Então eu larguei pra lá. E aí, quando saiu no Switch de novo, eu falei, não, esse jogo é muito legal, ele é muito bem feito, ele é muito bonito, não é possível que eu não gostei, eu quero tentar de novo. E nesse período que eu fiquei entre as duas vezes que eu joguei, no meu trabalho, onde eu tava trabalhando, eu desenvolvi muita ansiedade, de ter crises enormes de ansiedade, de parar no hospital pelo menos uma vez por semana, porque eu tava doente de alguma coisa em virtude de ansiedade e de chegar em casa chorando. Então, assim, era um outro momento psicológico da minha vida. E a segunda vez que eu joguei, ele me tocou em pontos que da primeira vez não me tocou. Então, isso da ansiedade, por exemplo, que é uma coisa que aborda muito Celeste, da primeira vez que eu joguei, passou assim, Uhum. qualquer Passou jeito, por batido. mim. Porque não era algo que eu me identificava, não era algo que eu sabia exatamente do que estava falando. Então, passou. Na segunda vez, quando eu comecei a ver as coisas desse ângulo, e aí que eu comecei a entender por que que o jogo é difícil e como controlar a questão da dificuldade, que é a mesma forma que a gente controla meio que a ansiedade com a gente também. Então, ele começou a ter um outro significado para mim. Então, ele tem tanto o agradável de jogar e ele entra em níveis que pra mim me tocaram muito. E eu acredito que toque muita gente também. Uhum. Ou pessoas que só gostam de jogar, simplesmente. Então, isso de experiência mudou completamente. Pra mim, Celeste saiu de um jogo que eu tava no quase pro não gostei de jogar, porque ele me estressou muito e tal. E ele foi para um jogo que mudou a minha visão sobre muita coisa, sobre gameplay, mecânicas e tal, e sobre a forma como eu lido com as minhas coisas também. Então, assim, isso de momento, eu dei um caso muito grande, eu acho um exemplo bem amplo, mas isso do tomar um sorvete de pistache hoje cedo e de noite jogar alguma coisa é muito isso, porque às vezes o jogo vai falar de alguma coisa, ou ele vai abordar algo de alguma forma, que é uma experiência que ou você teve e não foi agradável, você teve e foi agradável, e na hora que você der de cara com aquilo, você vai encarar de uma forma diferente. Uma Uhum. coisa que eu falei, acho que eu falei em algum episódio de algum podcast que eu gravei, do meu, eu acho, que principalmente nos jogos indies, que são jogos mais artísticos e mais etc., e que estão abordando temas mais pesados ou temas muito pessoais, como, né, ansiedade e tal. A gente usa muito da arte e de metáforas para falar de diversos assuntos, pode ser dentre luto, ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa. E a arte é muito subjetiva, então, assim, eu vou jogar alguma coisa e eu vou ter uma interpretação que é a minha interpretação sobre aquilo que eu tô vendo. É muito aquela coisa, aquelas imagens que é um desenho, e aí, tipo assim, ai, criança vai ver um monte de golfinho, e quem é mais velho vai ver um casal transando. É meio que isso. Porque o que Uhum. tá na nossa cabeça é o que a gente enxerga. Não existe interpretação errada. Todas as interpretações estão certas, porque é o que você enxergou. Então, por exemplo, quando eu joguei Gris também, Gris, depois que eu terminei de jogar, depois que eu fiz a minha interpretação, eu descobri que Gris era sobre luto.
e que cada fase é uma fase do luto e tal. E eu falei, nossa, que legal. Mas pra mim super não era isso. Pra mim era sobre uma outra coisa. Pra E mim aí quando também. eu. Pra mim também. Gris É, era coisa totalmente diferente. não, pra mim não era sobre luto. Tipo, pra mim era uma outra coisa. E aí quando eu confrontei o que os desenvolvedores falaram que é sobre o jogo e a minha interpretação do jogo, eu vi o quanto de mim tinha na interpretação que eu fiz. Então, assim, a minha interpretação tá errada? Não, não tá errada. A dos desenvolvedores é verdade absoluta? Não necessariamente, porque a partir do momento que você joga pro mundo, aquilo tem a interpretação de quem vê. Então, Uhum. assim, isso vai varia muito do nosso momento e não tem isso de certo e errado também. Então, a gente tem que. Eita, esqueci o que eu tava falando. Enfim, eu concluí meu raciocínio, eu esqueci onde eu ia chegar, mas eu acho que eu concluí. Mas eu tava falando de dois jogos. Eu ia falar de dois jogos que são. Que eu sei que causam. Às vezes. Meu Deus do céu, você não pode falar mal de Shadow of the Colossus, que não sei o que. Mas tem um outro jogo que eu sei que eu vou criar confusão com a Camila, Mars Effect, Meu que Deus, é vamos ver o qual que é. Hollow Knight. Não, eu tô com um pós-trauma, eu tô um estresse pós-traumático desse jogo, então vou ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Quando eu digo que depende muito o tempo que você joga um determinado jogo. Por exemplo, o Hollow Knight eu joguei ano passado. Ano passado. E ele foi lançado também já faz um tempo. Eu acho que é 2016 ou por aí. Talvez em 2016 o cenário de Metroidvania não fosse tão importante quanto ele é hoje em dia. Porque de um tempo para cá começou a lançar Metroidvania a rodo, assim, Metroidvania para todos os lados. Por importante você quer dizer saturado, né? É, Eu tava enchendo o saco. saturado. É, Eu não sat gosto muito de Metroidvanias, então. Metroidvania, roguelike, Souls-like, de repente começou a surgir um monte de jogos que são muito parecidos uns com os outros, né? Que imitam muito uns aos outros. Mas ainda assim, Hollow Knight ele consegue ser diferente porque a exploração no Hollow Knight é por sua conta e é isso. Vai lá, seja feliz, porque às vezes você tem bússola, às vezes você não tem, às vezes você tem mapa, às vezes você não tem. Vai lá, seja feliz, né? Exploração no Hollow Knight é uma coisa própria do Hollow Knight. Mas quando eu joguei o jogo, eu lembro que a experiência da história não me cativou tanto. E eu lembro que o, o universo, assim, ele é bonito, ele é fofo. O universo de Hollow Knight é fofíssimo. Você tem lá. Você se apaixona por todos os personagens que você vê, porque todos os personagens falam um idioma. Eu amo todo mundo que fala Engraçadinho. com blá, 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 blá. Achei que ficou ótima a imitação de vocês. Acho que a gente já pode ser chamado pra dublar Eu algum ia jogo. falar isso, tipo, Exatamente. contratado pra fazer os efeitos especiais. Mas a saturação me fez gostar de Hollow Knight de um jeito mediano. Talvez se eu tivesse jogado em 2016, a minha opinião sobre Hollow Knight seria a de quase a grande maioria, que Hollow Knight é uma obra de arte. Que, assim, no caso específico de Hollow Knight, eu joguei quando saiu. E eu sempre gostei muito de Metroidvania, apesar de que eu não consigo lembrar de quais Metroidvanias eu joguei antes de jogar Hollow Knight. Mas eu sempre gostei muito. Acho que eu joguei Dandara, o Ori, inclusive o Ori e Hollow Knight aí agora. Mas assim, eu acho que o impacto do Hollow Knight é tão grande porque ele é um jogo muito lapidado. Eu acho que mesmo se você não gostar de jogar por qualquer motivo que seja, não tem, assim, eu não vejo defeitos no Hollow Knight. Tudo nele Uhum. funciona muito bem. E tanto que agora eu fui jogar o Ori novo que saiu e assim, eu joguei o Ori falando, meu Deus, é Hollow Knight. Ó, isso aqui é Hollow Knight também. Ah, pegaram de Hollow Knight também. Então, assim,
ter jogado Hollow Knight na época que Hollow Knight saiu influenciou na minha experiência agora com Ori. Uhum. E assim, vai influenciar, acho que, a experiência de todo mundo, porque apesar de já existir muitos Metroidvanias antes do Hollow Knight, pra mim, pelo menos, eu tenho muita sensação que é como se o gênero tivesse começado depois do Hollow Knight agora. Porque marcou tanto na cabeça das pessoas que é a primeira referência de Metroidvania. Quando alguém fala de Metroidvania, parece ser o Hollow Knight, ultimamente. Então, eu acredito que quem jogou, assim, não sei até que ponto, né, jogar hoje em dia, como seria jogar um Hollow Knight hoje em dia, mas eu acho que é um estilo que, eu acho que eu acho que ele engloba tanto tudo do estilo e tão bem feito que eu acho que até quem jogar hoje em dia vai ficar, tipo, eu não sei, desculpa. Mas assim, você gostou muito, né? Eu acho que eu ia pro outro canto. Mas, não, mas eu acho que assim, é isso, tipo, ele é um jogo que, pelo menos na época que saiu, eu eu gostei muito, mas eu achei ele muita coisa e ele me deixava com um sentimento triste. Então eu acho que hoje em dia ele saturou demais pra mim, então eu não consigo jogar mais. Mas ele foi meio que um marco, assim, pro Metroidvania e ele tem uma influência muito grande hoje em dia. Aí eu não sei até que ponto também, e essa é uma outra coisa que pesa muito, pra quem vai jogar agora, jogar esse jogo com o peso que ele traz, de tudo que as pessoas falam dele. Isso é uma coisa que eu acho que pesa muito na forma que a gente percebe a experiência também. Eu acho perfeita essa definição, porque foi exatamente a minha experiência com Hollow Knight, né? Eu nunca tinha jogado Hollow Knight até ano passado, eu acho. Aí eu ouvi muitas coisas, e as pessoas falam bem no Nautilus. Tanto o pessoal da equipe quanto o pessoal da nossa comunidade é apaixonado por Hollow Knight. E eu nunca vi muita graça, porque eu também nunca gostei muito de Metroidvanias. E eu fui jogar, também não me cativou muito, assim, não consegui seguir muito, assim. Mas eu tive exatamente essa experiência que a Massa descreveu, que é, mesmo sem conseguir me conectar com o jogo diretamente, assim, eu não podia deixar de negar que era um jogo muito bem feito, muito bem polido, assim. Pensando assim, poxa, geralmente era essa a minha ideia quando eu estava jogando, né? Se eu não tivesse mais nada para jogar, eu jogaria Hollow Knight tranquilo, sabe? Eu ia Uhum. jogar, eu ia chegar até o final. Eu só não vou jogar porque eu não tô tão interessado, não quero A gente não chegar. tem como chegar até o final, não. Tem essa também. Tem não. Mas era mais isso, assim, porque eu joguei justamente depois desse período de saturação dos Metroidvanias, depois de muita gente falar muito bem sobre esse jogo e eu desconfiar bastante dessas opiniões. Então, tudo isso afetou para que minha experiência do jogo não fosse muito prazerosa de maneira geral, sabe? Mas eu consigo ver que em nenhum dos momentos isso era culpa do jogo, especificamente, né? De maneira geral, era só coisas que colocavam na minha cabeça, coisas que eu já tinha, que eu já trouxe para o jogo quando eu fui jogar, né? Não o jogo em si, digamos, né? Se é que seja isso. Uhum. E isso fica na cabeça da gente de uma forma muito entranhada também. Quando tava lembrando do Detroit Become Human, que eu lembro. Nossa, eu lembro quando, antes de ser o Detroit, que teve um vídeo que eles estavam experimentando, fazendo uns testes e tal. Acho que era de engine, não era nem do jogo em si ainda, que era do cara. Aí saiu um videozinho. E eu lembro que eu vi esse vídeo, achei muito legal. E eu vi na época que saiu, e eu fiquei assim, muito tempo pensando nesse vídeo, até que um dia anunciaram que seria um jogo em algum momento. E desde a primeira vez que anunciaram que faria um jogo, eu já fiquei muito doida pra jogar. E aí o jogo saiu e eu nunca mais ouvi sobre o jogo. E pra mim, um jogo que sai e você nunca mais ouve alguém falar sobre ele é porque o jogo é ruim. Então eu fiquei com Ou isso na então que ele cabeça. foi cancelado. Ou ele foi cancelado. Mas nos tempos em que vivemos, né, tem os vários cancelamentos. Uhum. Mas aí eu esqueci. Então, aí um dia eu vi lá uma demo do Detroit no PS4, mas isso foi tipo, sei lá, 2 anos atrás. Eu já não tenho mais noção de tempo. Mas eu vi e eu falei, gente, eu queria muito esse jogo, tem, sei lá, mais de 5 anos. Por que que ninguém tá falando desse jogo? Ele é muito ruim. E na minha cabeça, tudo que eu lembrava de já ter visto alguém falando, que foram poucas vezes, era gente debochando e fazendo piada ruim, de que o jogo era muito ruim.
E eu falei, não é possível. Aí eu baixei a demo, joguei a demo e eu achei, assim, sensacional aquela demo do Detroit. E eu perguntei no Twitter, gente, qual o problema desse jogo? Porque eu joguei a demo e eu achei muito boa. O que ele tem de errado pra eu não comprar? Porque eu tava ali pra comprar já porque eu achei muito bom. E assim, todo mundo que me respondeu foi todo mundo reclamando do jogo, todo mundo falando muito mal de tudo. E que tudo era basicamente o David Cage, não necessariamente o jogo. E aí eu fiquei assim, ok, então. Aí eu falei, não, tudo bem, se tá todo mundo cancelando o David Cage, cancelando esse jogo, eu não vou gastar meu dinheiro aqui. Aí beleza, mas aí passou um tempo, eu não tinha o que jogar, e eu queria muito jogar alguma coisa, e eu lembrei de Detroit, falei, vamos ver pelos meus próprios olhos. E eu amei muito Detroit. Hoje em dia, assim, ele é um dos meus jogos favoritos da minha lista de jogos favoritos do coração. Porque eu sei que tem muita coisa errada ali, mas assim, o meu sentimento de jogar é muito bom. Então, ele entra na minha lista. E eu tenho muita certeza que se eu tivesse jogado Detroit sem ter perguntado para as pessoas qual era a opinião geral a respeito do jogo, provavelmente a minha opinião sobre Detroit hoje em dia seria completamente diferente. Ou se todas as pessoas que me falaram que não gostaram tivessem falado que tinha amado muito, que esse jogo é muito maravilhoso, não sei o que lá, a minha opinião seria diferente também. Porque a partir do momento que alguém te fala, esse jogo é ruim, esse jogo é bom, a expectativa da gente, ela já vai pra cima, vai pra baixo. Então a gente já vai com outros olhos pra jogar a coisa. Eu fui jogar Detroit com a expectativa dele ser a maior merda do mundo e ficar arrependida no segundo que eu começasse a jogar, de ter gastado dinheiro. Então, assim, o que veio de positivo dali sempre seria um saldo melhor do que o que eu tava esperando. Então acabou que ele foi muito, muito além do que eu tava esperando. E se as pessoas não tivessem falado, eu não faço ideia de como teria sido a minha experiência com o jogo. Então, assim, influencia muito o pessoal alheio na nossa Uhum. experiência. Vamos falar mal de todo o jogo, né? Que aí todo mundo que foi jogar vai com a ideia. Eu acho Mas é. justo. A gente fala Inclusive, mal eu de acho muito tudo. melhor, porque pra mim, Death Stranding estragou porque as pessoas falaram muito bem. Muito bem, né? Exatamente. Esse é Eu o acho que, problema do eu Death acho que Stranding. acho que seria uma boa a gente criticar vários Eu jogos acho que a assim gente quando as tem que pessoas começar a forem fazer jogar. review só metendo pau. Aí, uma nova categoria de review acabou de nascer. Eu vou conversar com a Márcia e com o Le Francais pra gente organizar isso A aí. gente abrir aí um canal de review metendo pau. O Vai manifesto do chamar, review de inclusive, jogos só ruins. metendo pau. Metendo pau. Manifesto do review de metendo pau. Mas uma coisa que eu acho interessante no que a Márcia estava falando sobre isso do David Cage, né? Eu não joguei o Detroit Human, mas quando você fez a sua análise no podcast, eu falei, tá, talvez seja bom, talvez valha a pena. Porque a minha impressão sobre todos os jogos do David Cage é o David Cage, né? E aí é complicado, porque você lida justamente com o, a moral do dia atuais. Né? Você saber que o David Cage é um escroto, aí fica complicado, né? Como é que eu vou dar dinheiro para esse cara? Pois é, Mas eu segurei muito de comprar, porque eu fiquei, não, David Cage é horrível, não vou comprar, não sei o quê. E aí, tipo assim, é um ponto muito complicado, porque não é só o David Cage também que fez o jogo. exato, exato. Então você fica assim, Eu também acho isso. Eu sinto que, bom, não existe consumo ético dentro do capitalismo, né? Então, é aquela velha máxima comunista, assim. Então, nesse ponto de levanta a vista, camisa, levanta a camisa. levantar, assim, né? Desse ponto de vista que não existe consumo ético, sacou? Tipo, tudo bem, você pode consumir um produto David Cage, sabendo dos problemas, sabendo das questões trabalhistas da empresa dele, sabe? Que teve uma das maiores greves da história da França, da indústria de videogame da França, sabe? E a gente pode se sentir mal, a gente pode, né, ficar, pô, não vou jogar isso e tal, evitar, ou qualquer coisa tipo assim. Mas e aí, quantos outros jogos são feitos por pessoas escrotas, são feitos em situações de trabalho ruins,
que você acaba jogando. Às vezes sem nem saber, sem nem conhecer a história, ou você joga e descobre a história depois, sabe? Ah, não sei se nesse sentido do cancelamento, assim, não sei se isso deveria impedir a gente de jogar um jogo, né? Eu acho que é o que a Márcia falou, acho que a gente tem que jogar e tirar nossas próprias opiniões, né? Ver pelo nosso próprio ponto de vista e levar essas outras opiniões em consideração também, né? Mas eu acho que deixar de jogar algo é, é meio que pular fora da discussão, sabe? Então, tipo assim, é uma discussão que não me interessa, por isso eu nunca joguei Detroit Become Human, acho que nem sei se tem pra PC também. Então, eu acho que eu talvez nem tivesse como jogar. Mas é algo que eu nunca. É um jogo que eu nunca me interessei por conta de já ter jogado outros jogos David Cage, por conta de conhecer a história da empresa dele e tudo mais. Mas se uma hora eu quisesse entrar nessa discussão e falar sobre esse assunto e conversar sobre David Cage mais profundamente, eu compraria o jogo e jogaria, pelo menos para poder ter uma opinião, sabe? Uhum. Eu acho que tem jogos Isso que são não. importantes o suficiente para que a gente jogar, mesmo que a gente não goste do jogo, a gente jogar pelo menos pra gente emitir uma opinião, pra gente meio que se posicionar de alguma forma, né? E isso daí também, uma coisa que eu reparei muito, principalmente no caso do Detroit, é que muita gente realmente vinha falar assim, não joga esse jogo, é um lixo, porque o David Cage. E assim, era gente que não tinha jogado. Então, acabava meio que essa opinião vinha só em cima do David Cage. E assim, você pegar esse produto que não foi 100% concebido por uma pessoa só, que é uma pessoa escrota, e martelar em cima disso, eu fico muito assim, até que ponto isso é muito certo também? Porque a gente tem que estar consciente das coisas e a gente tem que saber que realmente essas atitudes são bosta e tudo mais, mas até qual ponto a gente não consumir aquilo ali é tão benéfico assim, você tá colocando uma atitude que de fato tem algum efeito. Porque tem um efeito de você criticar o jogo, que eu acho que talvez seja maior do que necessariamente em vendas. E eu estou falando isso do ponto de vista de que a galera passa pano para qualquer jogo que for, que fizer as mesmas coisas que o David Cage fez, porém que eles gostem. Tipo, por Exato. exemplo, o Last of Us. Last of Us, não, Red Dead, né? Que teve o muito crunch e tal. Sim. Jogou e todo mundo elogiou e não teve essa cultura. Então, assim, até que ponto Uhum. essa questão ela é realmente válida? Até que ponto a gente escolhe algumas coisas e não desmerecendo as críticas ao David Cage, porque a gente tem que criticar e tem que criticar todo mundo. Mas, assim, até que ponto isso é realmente só sobre isso ou sobre alguma outra coisa também? Eu acho que a gente sempre tem que desconfiar dessas, principalmente na internet, né? Principalmente como jornalista de games e tal. Eu acho que a gente tem que desconfiar sempre dessas opiniões sagradas, né? Sobre a indústria, assim, sobre. Porque é isso que acontece, né? E não dá pra entender muito bem, igual essa questão que a Márcia falou, né? Por que um jogo como Red Dead Redemption 2 não foi tão criticado quanto o Detroit Become Human, se de certa forma eles carregam muitos dos mesmos problemas, né? Então, as opiniões, essas opiniões que a gente vê na internet, né, essas opiniões sagradas, assim, elas muitas vezes são muito mais sobre cultura do que sobre o produto em si, né, do que sobre a obra em si. E nesse outro ponto de que não foi só o David Cage que fez, sempre que eu vou falar mal de um jogo, principalmente um jogo AAA, assim, eu sempre gosto de pensar no cara das portas, tá ligado? Tipo assim, toda vez que eu tô jogando um jogo, eu olho pra uma porta no jogo e eu falo, caraca, mano, teve um cara que o único trabalho dele era ir pro escritório e fazer a textura dessa porta. Sacou? Tipo, o cara não tinha, mano, uma responsabilidade sobre a história, não tinha uma responsabilidade sobre a política que o jogo passava. O trabalho dele era fazer portas, mano. E olha que bela porta, sabe? Tipo assim, alguém tem orgulho desse trabalho, sabe? Alguém, o que esse cara, porra, falou assim, nossa, fiz as melhores portas que eu já fiz no Red Dead Redemption 2, sabe? No sentido de que o trabalho dessa pessoa tem que ser respeitado também, né? Mesmo que a gente tenha um jogo e a gente fala assim, esse jogo é da Rockstar. E aí, porra, a gente, não, mas a Rockstar é uma merda e tal. E é mesmo, não discordaria disso. Mas existem muitas pessoas que estão trabalhando na Rockstar que estão só tentando fazer o melhor que elas podem.
sabe? Uhum. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de crítica muito absoluta sobre qualquer obra de maneira geral, mas acho que jogos e cinema de maneira mais específica, porque é uma indústria menos autorial, né? É uma indústria que tem menos um autor que ele é responsável pelas decisões artísticas totais, né? Como eu falei, o videogame para mim, acho que a ideia do poço de lama, né? Que na verdade é só uma adaptação do que o Ian Bogost falou sobre videogame, né? Ele tem um artigo que chama Videogames are a Mess, né? Que os videogames são uma bagunça, na verdade, né? Então é muito difícil a gente julgar criticamente o videogame, porque videogames são uma bagunça. É um poço de lama, é uma mistura muito grande de muitos elementos, de muitas pessoas, de muitas vozes criativas que dão um produto final que a gente chega a jogar no final. Mesmo um jogo do Kojima, né? Não é o Kojima que faz tudo, sabe? Por mais que ele diga que faz, muitas vezes, sabe? O produtor indie. Exato. Uhum. Sabe? Então a gente tem que levar esse tipo de coisa em consideração, né? Porque é muito mais fácil se você ser absoluto com um livro. Foi um cara que escreveu e ele tem as opiniões dele, sabe? E aí ele tem a política dele, do que sobre um jogo que tem dezenas, dezenas, dezenas de coisas complicadas entre eles, sabe? Uhum. Eu acho interessante esse ponto que vocês trouxeram lá. O João lembrou muito bem também. Tem a Naughty Dog, que é conhecida também agora, com esses causos que fizeram. Enfim, Sim. A é, Telltale, né, vários. A Telltale. maioria, né? Se a gente for olhar mesmo, a maioria dos estúdios, né? Os outros que a gente não fala sobre, provavelmente só porque a gente não tem informação sobre. Mas a gente pode presumir que a maioria dos estúdios tem problemas trabalhistas, né? Tem problemas de crunch. Uhum. Mas uma coisa que eu queria abordar aqui, uma coisa que a Márcia trouxe, é o quanto a pré-opinião pode ir contra a opinião. Tipo, se você já tem uma opinião pré-definida sobre um jogo, por exemplo, David Cage é uma bosta, é um escroto. O quão isso pode desfavorecer a sua jogatina e o quanto isso pode se replicar num review negativo. Vocês conseguem ter tipo esse distanciamento? Eu sei que a Márcia consegue. O cara gostou de Detroit. Mas, mas vocês Meu colega conseguem praticamente. ter esse distanciamento sempre sobre todos os jogos que vocês jogam e que você já tinha uma opinião Eu acho antes? que, independente de conseguir ou não, é a nossa responsabilidade tentar, né? Eu acho Uhum. que, como influenciadores, né? Talvez essa seja a melhor palavra hoje em dia. A gente tem essa responsabilidade, né? Então, eu acho que é de certa forma impossível. Eu não vou dizer que eu consigo, sabe? Eu não vou dizer que eu consigo, né? Tipo, desligar um botãozinho assim, tipo, pô, tudo que eu conheço, tudo que eu já vivi, todas as minhas opiniões, vou desligar elas para poder jogar esse jogo e ter uma experiência pura aqui, sabe? Eu acho que isso não existe. Mas eu acho que o mais importante é a gente se esforçar para isso, né? Se esforçar para ter para criar um distanciamento, né? Para tentar entrar no que a fenomenologia chama de epoque, né? A ideia de você tentar se desconectar dos seus preconceitos, das suas pré-opiniões, para você poder se conectar com o jogo de uma forma melhor. Não acho que seja necessariamente possível, mas eu acho que o ato de tentar faz com que a gente abra o nosso campo assim emocional para que alguns jogos que às vezes eu não ia gostar, acabo gostando porque eu tentei fazer isso, sabe? Porque eu me esforcei para buscar isso. Acho importante a gente tentar sempre. E isso vira um exercício, né? Quanto mais a gente tenta, mais a gente vai. Talvez não necessariamente conseguindo soltar disso, mas pelo menos reconhecendo, separar. Você sabe, não estou gostando, isso não vai mudar, que eu não estou gostando, mas eu sei que é por esse motivo. Então, assim, eu acho que esse é um exercício muito bom para todo mundo, não só para quem de alguma forma influencia a opinião alheia,
mas pra todo mundo isso é muito bom, porque você meio que se conhece mais nesse processo também. Então, eu aconselho muito fazer esse tipo de coisa. E pra gente que vai falar e alguém vai ouvir, muitas pessoas às vezes vão ouvir também, é mais importante ainda, porque você tá mexendo tanto com uma experiência que uma pessoa poderia gostar, e você pode estar tirando isso dela de alguma forma, e você tá mexendo também com coisas que pessoas gostam. Muita gente se doía de eu reclamar de Death Stranding. E assim, eu podia ter tomado uma postura de, sei lá, brigar com essas pessoas, de Eu tô certo, vocês mas estão é errados. ruim mesmo, você que tem gosto bosta. Podia ter assumido essa postura. E... Mas assim, eu não acho muito certo também, porque quando eu jogo um jogo que eu não gosto, eu consigo, nem sempre eu consigo de imediato, mas eu procuro sempre ver por que que eu não gosto desse jogo. E quanto mais eu vou a fundo nesse motivo de por que que eu não gosto, eu consigo ver se eu não gosto por uma questão pessoal, se eu não gosto por uma mecânica do jogo, se eu não gosto porque alguém falou alguma coisa e por aí vai. Então, assim, isso é um exercício muito bom pra gente fazer, não só com o jogo, mas com todas as coisas da vida. A gente descobrir por que que a gente gosta e por que que a gente não gosta das coisas. Então, eu acho que isso que o Henrique falou é tentar. A gente tem que ficar sempre tentando. É um exercício mental muito bom, que a gente abre a mente, a gente presta atenção em mais coisas também. Então, minha dica é essa. Tente se desvencilhar um pouco de preconceitos, no geral. Enfim, vou aqui só recapitular para as pessoas que estão chegando agora. O que eu tentei trazer nessa conversa foi tentar sempre colocar opinião versus alguma coisa. Então eu tentei fazer opinião versus o fato, de certa forma, porque a neutralidade às vezes é o fato, né? Você pula, você anda, você não sei o que dentro do jogo. Então, qual, como que se como que a gente coloca um versus o outro? Eu tentei falar sobre opinião versus a cultura própria do jogador ou a vivência. Eu tentei falar sobre a opinião versus o hype, como que a gente prevê um jogo, ou como que a gente lida com a expectativa. E finalmente a gente meio que tentou concluir aqui um pouco sobre a opinião versus a polêmica com esses David Cage da vida. A gente está chegando em 1h30 de podcast. Já menos. Eu tô aqui assim, eu tô doida pra mexer no computador pra ver quanto tempo tinha, que eu disse, vai ter uns 40 A minutos. gente está chegando em 1h30 de podcast, e aí geralmente nos últimos 30 minutos eu abro para as perguntas, se o chat tiver alguma pergunta que eles quiserem fazer. Esse é o momento. Bom, enquanto isso eu vou mandar alguns links que eu acho que são interessantes sobre algumas coisas que eu comentei por cima aqui. Vou mandar esse link do Ian Bogosh, que é esse cara que... O título do artigo, né, é o Videogames Are a Mess, que os videogames são uma bagunça, né? Sobre o que é um videogame, né? Se a gente tem como definir certinho exatamente o que é um videogame, né? Ele acha que não, ele acha que videogames são uma bagunça muito grande, assim, pra gente conseguir fazer isso. E tem também esse documentário que não é exatamente sobre videogame, é sobre pintura e cultura de maneira geral, mas de um cara, um teórico que eu sou muito fã, o John Berger. Ele tem esse documentário da BBC dos anos 80, se não me engano, chama Ways of Seeing, né? Maneiras de ver. Que ele fala sobre várias maneiras que as pessoas tentam enxergar um quadro, né? E qual a maneira de se analisar corretamente, digamos, um quadro. E ele leva muito para esse lado que a gente trouxe na discussão, que é muito sobre experiência, né? A maneira que você experiencia um quadro é sobre sua experiência. Você experiencia um quadro com seus olhos, então são os seus olhos que definem aquilo que você está vendo, de certa forma, né? Eu acho que os videogames, eles compartilham muito da mesma coisa. A gente joga com as nossas mãos, né? A gente joga com os nossos dedos. Então, videogames, né, muitas vezes é menos sobre as nossas opiniões e mais sobre uma sensação visceral, né? Se a gente gosta ou não de videogame.
é muitas vezes sobre uma sensação muito visceral que a gente tem no contato ali com o controle e com o jogo, né? Então, por isso que eu acho que seja tão difícil também a gente ter esse review sem opinião, né? No final das contas, é sobre como o nosso corpo reage. Então, o nosso corpo tem várias condições e limitações que a gente não tem como fugir, sabe? Só. Ó, tem uma bastante pergunta então. aqui do César Vader. Queria saber a opinião da Márcia em relação a pessoas procurarem ela para saber especificamente sobre jogos indies e da Devolver. E se ela acha que falar de AAA foge do conteúdo dela ou nada a ver. Não, acaba que eu. Assim, eu gosto de todos os jogos, mas acaba que eu jogo mais indie porque é a minha vertente de coisa, é o meu estilo que eu mais gosto. Acaba que as coisas que eu mais gosto estão lá. Mas assim, eu gosto de jogos AAA também. Aí entra também na questão do tempo, porque geralmente jogo AAA tem aí no mínimo umas 10 horas, se a gente jogar abaixo. Então acaba que eu não jogo tanto porque eu fico meio desesperada de qualquer jogo que passa de 5 horas. Então, mas assim, eu gosto muito de jogos AAA. Quando eu jogo, eu falo deles, mas eu não jogo tanto. Mas assim, pode me sugerir, pode me pedir dicas, pode perguntar minha opinião se eu tiver jogado. Eu gosto de todos os jogos. Como iguais, sabe? Eu gosto de todos. Só acaba que AAA, infelizmente, é tempo demais. E dinheiro demais também, às vezes. Então, nem sempre eu jogo eles. Ao Matar 128 pergunta: plataformers estão mortos? Ou plataformas estão mortos para stream? Eu acho que não. Eu acho que plataformas dificilmente morrerão. Eu acho que muita gente sente uma sensação de. Mas isso não só com plataformas, né? Mas uma sensação um pouco de saturação, né? Porque plataformas é um gênero que sai muito, né? Sai muito de jogos indies, plataformas, porque a plataforma é algo muito reconhecível, é algo relativamente barato de você produzir, né? Então acho que existem alguns problemas. Eu acho que talvez pode estar um pouco estagnado, né? Mas eu acho que faz parte de qualquer processo, qualquer processo estético, né? Ao longo das gerações, ao longo das décadas, passa um pouco sobre isso, né? A gente passa por um processo de estagnação, e aí a gente teve, sei lá, em 2014, tipo, a gente teve Spelunk, tá ligado? Que pra mim revolucionou as plataformas. Aí depois a gente tem Hollow Knight, que, né, a gente tem essa mistura de roguelikes com plataformas. Acho que no futuro a gente vai ter outras misturas de plataformas com outras coisas, e a gente vai voltar a falar de plataformas muito e jogar plataformas. Então eu não sinto, pelo menos, que plataformas estão mortas, pessoalmente. Eu concordo com tudo. Eu acho que não morreu. Eu acho muito difícil de morrer também. Eu acho que a gente pode estar aí no fim de um ciclo, talvez, mas daqui a pouco renasce de novo e tudo que o Henrique falou mesmo. Eu Não acho vejo motivo pra ele morrer. que o termo morrer ele é muito, É muito forte. muito forte. Muito forte. Todo mundo tende a acreditar que quando lança uma tecnologia nova, a outra vai morrer. Né? Vai morrer o rádio está aí até hoje. Vai morrer o papel está aí até hoje. Né? Acho que as pessoas tendem a confundir que se nasceu algo novo para repor, vai morrer o outro. Tem coisas que realmente morreu. Disquete, eu acho que eu nem vejo mais disquete hoje em dia. Tecnologicamente falando, as coisas morrem bastante, né? Mas eu acho que culturalmente falando, essa morte é no máximo um renascimento, né? Uma revolução. Então, tudo que eu acho que quando a gente fala que algo morreu, né? Quando a gente fala assim, isso está morrendo, isso vai morrer, esse gênero, né? Essa característica dos videogames, geralmente isso só vai mudar, né? Geralmente é mais esse processo que acontece. Acontece uma mudança, né? Acontece uma transformação. Morrer acaba, acho que até na vida de maneira geral, morrer é mais sobre isso, eu acho, do que sobre esse fim, né? Porque as coisas não acabam, né? As pessoas que cresceram jogando plataformas vão continuar pensando em plataformas, vão continuar querendo jogar plataformas, né? Então, acho que isso Algumas é até difícil. produzindo plataforma. Exato, exato.
Então, E nada nunca é morto demais que não possa ser revivido. Com certeza, perfeito. Ai, deixa eu ver aqui. Pergunta pro Henrique: Valorant é melhor que CS? Sim ou claro? Médio. Mais ou menos. Eu acho que não é uma pergunta séria, né? Porque é o André. O André é colega nosso do Nautilus, né? Acho que ele tá só enchendo o meu saco mesmo. Porque eu tô jogando muito Valorant ultimamente. Aproveitando essa ideia da tendência, tivemos os Battle Royale, tivemos os Revival do VR, um Revival de Revivals. Qual é a próxima tendência que vocês veem no game design? Isso aí é mais uma pergunta pro Henrique, eu acho. Bom, pessoalmente, eu acho que se eu soubesse, eu estaria ganhando dinheiro com isso. Eu estaria ficando rico. Eu acho que a grande... especificamente a questão dos Battle Royales, né? A questão do Revival, eu acho uma questão separada, assim, né? Porque eu acho que os Revivals é uma questão mais complexa, é uma questão do fim da história, né? De a gente não conseguir criar nada de novo mais direito, assim, a gente meio que vai regurgitando cultura, né? Isso eu acho que é um processo complicado, que a gente tá até perdendo um pouco esse senso de novidade. Mas acho que os Battle Royales foi uma das coisas que mais me interessou na última década, assim, que eu acho que foi um dos grandes momentos do videogame na última década, porque foi realmente algo novo que trouxe, assim, que surgiu. E hoje em dia parece muito óbvio, né? Ah, Battle Royale, né? Pô, 100 pessoas jogando umas contra as outras, né? Você fica lá 40 minutos andando, depois leva um tiro nas costas e nunca viu o que aconteceu, né? Legal, divertido, né? As pessoas dizem. Eu acho que Battle Royale me surpreendeu porque justamente não era nada que eu esperava, né? Parece óbvio agora, mas na época não parecia nada de novo, não parecia nada que a gente conhecia, né? Não parecia nada que a gente já sabia, assim. Então acho que o grande boom do Battle Royale aconteceu porque era tão novo, era tão inesperado, assim. Eu acho que qualquer outra tendência que venha, uma grande tendência também, eu acho que tem que ser algo que nos surpreende, né? Tem que ser algo que a gente não está esperando. Uhum. eu não sei de um boom, assim, né? Igual foi Battle Royale. Porque é uma coisa muito imprevisível, tipo... sei lá, teve um boom do Minecraft, aí agora teve um boom de Battle Royale. É umas coisas meio... Parece meio aleatório da gente prever o que vai ser. Mas uma tendência aí que eu gostaria no futuro, com a evolução da tecnologia e tudo mais, e que eu tô vendo... Eu vi no Death Stranding e eu vejo no Animal Crossing, que eu acho que é uma tendência que assim que a tecnologia possibilitar, vai vir com tudo, ter mais integração de pessoas jogando, tipo, porque hoje em dia pra mim multiplayer é só Battle Royale ou qualquer jogo que é quase um Battle Royale também quando você entra no multiplayer, que é só um contra o outro tirando e tal. E a gente vê esses jogos, como o Death Stranding fez, de trazer um esquema de cooperação entre pessoas e uma pessoa lá de não sei onde te ajuda numa coisa aqui e tal. E a gente tem isso no Animal Crossing que meio que não depende tanto do jogo, é uma coisa meio entre pessoas, de você criar um jogo e interações lá dentro. Enfim, ultimamente eu converso mais com meus amigos dentro do Animal Crossing do que fora. Então, assim, tem essa coisa de agregar pessoas e pessoas te ajudarem a construir seu jogo. E eu acho que pro futuro isso daí vai ser mais. Com o tempo vai ser mais integrado. E vai ser. Acho que vai ser essa coisa que vai chegar uma hora que, igual o Henrique falou com o Battle Royale, que a gente vai olhar e vai ser tão natural que. Você vai assim, como era antes disso? Faz muito sentido. Eu não sei se você já viu, Márcia, um jogo que mostraram durante uma live, que eu fiquei interessadíssimo, se chama Hytale. Ele é tipo um Minecraft, né? Mas o que eu mais me interessei sobre o jogo é isso, né? O jogo te permite que você grave filmes dentro do jogo, né? Então você tem toda uma equipe, alguém que segura a câmera, né, para gravar, mas ele parece muito Minecraft. Uhum. Você pode criar uma sala de cinema para chamar os seus amigos e ficar assistindo vídeo de YouTube dentro dessa sala de cinema, dentro do jogo, né? Eu acho que tá aí uma grande tendência, que eu acho que, apesar de falar tudo que eu falei, eu acho que é uma coisa que acho que a gente vai ver muito assim no futuro. Não sei até quando, mas eu acho que o coronavírus e o Animal Crossing são grandes exemplos Eu acho disso. que o coronavírus vai influenciar bastante agora, né? Também, Porque É, eu acho. eu tenho Porque eu acho que essa quase. ideia de jogos como espaços sociais, né?
como não jogos que você joga para você melhorar a sua habilidade, para você, né, se divertir, né, como as pessoas falam e tal, mas jogos onde você pode simplesmente passar tempo com seus amigos, né, passar Vai tempo com ser seus uma amigos, lan conhecer house, então. pessoas. Uma lan house virtual, é. Esses dias estavam jogando Rabo Hotel na Tá live vendo do como as Nautilus coisas e tava estão excelente. recicladas? Exato, exato. Eu acho até engraçado, né, que Rabo, por causa do corona, tá voltando muito forte, né, o Rabo Hotel. Uhum. Vai ter o Rabo 2, se eu não me engano, um negócio assim. E é algo que meio que já existia, né? Pô, a gente tem a noção de salas de chat, né, de Rabo Hotel, a gente já tinha tudo isso um pouco antes. Mas Mas eu eu acho que acho nesse engraçado nível, isso. com esse tipo de força, assim, A acho que a gente gente. ressignificou os Exato, jogos em grupo agora. exato, E assim, total. eu acho que meio que juntou, né, dois momentos, porque pra mim começou, não começou, mas assim, um grande e uma grande coisa nisso foi o Death Stranding, que o Kojima quis trazer isso da cooperação, dos likes, da galera construir as coisas e tal. E coincidiu com o Animal Crossing e com o coronavírus. Então, tipo, Sim. juntou todas essas coisas e aí a gente realmente tá tendo uma visão diferente dessa forma de como a gente interage em espaços digitais hoje em dia e tal. Uhum. Total. Eu acho que a gente teve MMOs, né, no passado, né? A gente entendia um pouco da noção, assim, desses espaços digitais, mas Uhum. eu acho que é de uma maneira muito diferente, talvez, do que o Animal Crossing e esses outros jogos estão criando agora, né? Eu acho É, que antes o World of Warcraft, por exemplo, é muito, de maneira geral, né? Eu acho que é muito mais a ideia de uma atividade, né? uhum. De uma atividade para você fazer com seus amigos, alguma coisa do tipo assim, né? Apesar de que a experiência do ser humano acaba modificando isso. Mas eu acho que o que a gente tem para o futuro é mais essa ideia de um espaço criativo que você pode ter com os seus amigos, né? Não um jogo que te dá algo para fazer com seus amigos, mas um jogo onde você pode passar tempo com seus amigos e criar coisas para fazer dentro desse jogo, né? Acho que esse espaço da gente não só receber o jogo, mas participar dele de maneira mais ativa, eu acho que é algo que a gente vai sentir muito, né? No futuro, assim. Uhum. Tipo, EVE Online, não sei se vocês conhecem as histórias de EVE Online, mas são algumas das melhores histórias do videogame. Acontece porque justamente é um espaço social, né? Então, dentro desse espaço, as pessoas criam histórias muito interessantes, as pessoas fazem coisas muito interessantes dentro desse espaço. Não o jogo em si que cria isso. Mas é uma coisa que eu acho. Porque, por exemplo, é meio contraditório, eu acho, a Márcia falar que ela tem interesse no Animal Crossing, sendo que ela não tem interesse em jogo que você passa a vida jogando, né? Animal Crossing ele tem um pouco disso. Você joga muitas horas. Falei que eu não gosto de jogo que passa a vida. Ah, não, ah, tá. Não, é porque, pra mim, a diferença é que eu sei que em 50 horas eu vou acabar. Hum, Não é. Tipo assim, é uma história que vai durar 50 horas. Aí minha cabeça fica assim. Agora o Animal Crossing eu posso jogar 10 minutos todo dia. E aí, ok. E uhum, tipo, se eu jogar 200 horas, jogar 30, a diferença vai ser que tem mais flor na minha ilha. Então, ok, assim, sabe? Mas é uma coisa solta. uhum. Agora a pressão ali, vai, vai. Ó, você já fez 15 horas, ainda tem mais 30 de história, hein? Aí eu vou ficando, ai, meu Deus. Mas assim, a pergunta que eu queria fazer em cima disso é: vocês não acham que a tendência nos jogos é fazer com que eles sejam cada vez menos longos? Não necessariamente, eu Eu acho. acho que tem dois, né? Duas vertentes. É. Porque a gente vai vendo cada geração. O trailer dos jogos é: o cenário está maior, são mais horas, são mais missões, são mais não sei o quê. O AAA vai muito pra isso. E eu, particularmente, eu fico desesperada, igual hoje eu tava vendo o State of Play do Mais Last of horas. Us. E ele tava lá, nossa, nós fizemos os maiores cenários que a gente já fez na vida. Eu falei assim, não. Aí eu fiquei muito desesperada. Eu falei, eu não quero coisa grande, deixa pequeno. E aí, assim, depende, porque tem gente que. Bom, eu gosto de sentar, jogar, acabar uma história e jogar uma outra. Então, jogos indies, pra mim, que duram 5 horas, é perfeito. Mas tem gente que gosta de chegar em casa e ter o que fazer. Então, joga um Red Dead por meses e tá feliz da vida. Então, assim, eu acho que depende. Eu acho que
a gente vai pros dois caminhos, porque tem os dois tipos de público. Acho que... Eu concordo com a Márcia, eu acho que tem pra todo mundo um pouco, né? Eu acho que a gente tem tanto essa tendência de jogos como serviço, né? Um jogo que não acaba, né? Um jogo que é um hobby que você mantém, né? Por exemplo, sei lá, Monster Hunter, por exemplo, Animal Crossing. E eu acho que a gente tem a tendência a jogos mais curtos também, até por uma questão de aspecto produtivo, né? É muito mais fácil você produzir um indie curto do que você querer competir com um AAA, né? Fazer 5 horas muito bem feitas do que 10 horas, 15 horas que às vezes alguma coisa se perde. Então, eu acho que as duas tendências são elas são um pouco coexistentes, né? Dentro do próprio Nautilus eu vejo essa diferença muito forte. O Bruno é uma pessoa que gosta de jogar um jogo e acabar um jogo. Eu já sou uma pessoa que gosta de ganhar um jogo porque para mim é muito estressante de certa forma começar um jogo novo, sabe? Então, Nossa, ainda mais se for AAA, que aí você ainda tem mais que se for reaprender AAA. todo o sistema e... Exatamente, exatamente. Então, eu gosto de jogos que eu me sinto confortável, assim. Gosto de jogos que eu conheço muito bem, que me são muito familiares, assim, que eu posso abrir e eu me sentir em casa, assim. Esse é um tipo de jogo que me relaxa, né? Uhum. Os outros eu jogo por trabalho, né? Tenho que conhecer, tenho que aprender esse jogo para poder escrever sobre. Eu jogo por trabalho. Os jogos que eu gosto no meu tempo pessoal mesmo, geralmente são esses jogos que são familiares, tipo Counter-Strike, Monster Hunter, etc, etc. Animal Crossing, se eu tivesse um Switch. Que é a minha única razão para querer um Switch, no fim das contas. Então, acho que tem um pouco para todo mundo, né? Eu acho que a indústria de videogames, acho que ela é grande o suficiente para comportar mais do que uma só tendência nesse sentido, sabe? Uhum. Muito interessante. Vamos lá, vamos chegando nos 10 últimos minutos, quase 2 horas de live. Olha só. Eu queria fazer uma pergunta para Márcia especificamente sobre Animal Crossing. Eu queria saber, Márcia, se você se imagina jogando Animal Crossing daqui, tipo, 1 ano, 2 anos. Esse Animal Crossing especificamente, né? Então, eu não sei. Eu vou tirar meu exemplo, talvez, por Stardew Valley. Stardew Valley, eu joguei muito, assim, pá, fiquei muito focada. E aí eu parei por uns 6 meses, porque eu falei, ai, cansei, não tem mais nada pra fazer, não sei o quê. E aí depois de uns 6 meses eu voltei do mesmo jeito, assim. Então, eu não sei, porque tem algumas coisas diferentes. O Animal Crossing, eu não sei até qual é a progressão dele. Eu tô muito no início ainda. Então, assim, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho a minha ilha inteira pra arrumar. E eu não sei o que o jogo vira depois que eu arrumar minha ilha. Aí eu fico pensando assim, Então, talvez você ainda qual vai é? descobrir isso, né? Então eu não tenho como avaliar ainda. No momento, tá. No momento, Meu. eu tenho uns amigos que já estão com a ilha bem arrumadinha, cheia de coisa. E aí eles entraram numas outras missões, que são missões pessoais, né? Porque tudo no Animal Crossing é você que inventa o que quer fazer. E aí, assim, pra eles tá funcionando. Mas aí eu fico pensando, eu não sei qual o limite do jogo. O que para, assim. Porque eu tenho minhas metas. E quando eu concluir minhas metas, quais serão essas metas? Aí eu não sei. Porque aí dizem que tem uns eventos e tem. Agora tem a questão do social também, de encontrar com as pessoas, fazer coisas. Então, assim, eu realmente tá aí uma coisa bem aberta ainda. Daqui a 1 ano e meio eu te pergunto de novo. Daqui a um ano você me pergunta de novo. Talvez, assim, eu acho que talvez algum dia começar do zero. Seria uma coisa que talvez eu faria daqui a muitos anos, assim. Você Mas, assim, chegou a daqui a um criar ano e uma meio. ilha pro seu namorado e aí jogar na ilha do seu namorado? Meu namorado não comprou um Switch. E agora ele vai comprar um Switch até a gente acabar com o coronavírus, porque tá R$ 10.000 um Switch. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E quem tá comprando é milionário. Então, O é meu difícil. plano, faz uns 2 anos que o meu plano é comprar um Switch. Assim. Penso, mano, eu vou conseguir um emprego, aí esse ano eu vou juntar dinheiro e vou comprar um Switch. Agora Faz uns foi por 3 água anos que eu abaixo. tô nessa. Esse ano eu consegui, mano, começar a receber bem, consegui, agora eu tô com 2 empregos, Aí que nem o pai do Chris. Mas o Switch agora tá caro. aí o universo falou assim: não vai ser Não, agora, não, não, Switch, não, não. não. Não vai ser Não, não, agora. não, não, não. Não, 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 não. Mas eu vou construir uma casa pro meu namorado pra gente ter um date no Dia dos Namorados, que vai ser o máximo.
de date que a gente vai conseguir ter, então vou fazer um date no Animal Crossing. Eu comigo mesma fingindo que sou ele, eu acho. Adorei. Isso dá um podcast, hein? Se você gravar um podcast. Vamos Talvez lá, fazendo então. um diário. Legal. Vamos lá, então, Super para as maneiro. últimas palavras. E aproveitando, falem um jogo. O jogo que vocês estão curtindo no momento. Eu sei que a Mass Effect vai ser Animal Eu já Crossing, sugeri outro. Já ficou baixo. mas melhor jogo do ano. Tan, 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 tan. Quer começar, Márcia? Então, bom, eu vou ter que bater na tecla do Stories Untold, né? Que realmente, Stories Untold... saiu o Observation, saiu aí na Steam essa semana passada. E é do mesmo pessoal que fez Stories Untold, o Observation também é muito bom. Então, não estou jogando no momento, estou com o moletom dele, que é a minha roupa de quarentena, eu só uso essa roupa o tempo todo. Mas é um jogo muito bom, eu recomendo muito, principalmente quem gosta de se sentir burro. É um jogo muito bom. Mas aí você se sente inteligente quando você olha a resolução no YouTube e faz, assim. Olha só, eu quase legal. cheguei lá. Eu pensei em fazer isso, mas não fiz. Mas eu pensei. É muito bom esse jogo. No Observation eu só fiz isso uma vez, porque eu achava que o jogo estava bugado. Não, tem umas coisas lá que eu ficava assim, não é possível. E eu assumi um compromisso comigo mesma de não passar raiva com o jogo. Então, se eu estiver jogando um negócio e estiver me irritando, eu abro o YouTube na mesma hora, eu não quero nem saber. Aí eu tô nessa olhava, também. não, já passei da A vida é idade de curta ficar demais. estressando. Não, tem mais coisa pra jogar, vamos gastar tempo pensando na vida, não. E aí, tipo, as coisas que eu olhava e falava assim, não é possível isso, ninguém vai pensar nisso. Mas é muito bom se sentir burro às vezes. Mas é bom. Sou eu agora? É. Ok. eu Falar. Vou dar algumas palavrinhas finais. Desconfiem de reviews de videogame, mas continuem ouvindo o Seguindo podcast das Nautilus. Trostes e seguindo Nautilus. Mas desconfie. Bom, pra não deixar de falar, comunismo é uma delícia, né? E o jogo que eu queria falar sobre, acho que pra mim o melhor jogo do ano, assim, que eu tenho mais jogado esse ano foi Valorant, né, que vai sair daqui a pouco. Eu sou um grande fã de Counter-Strike há muito tempo e Valorant carrega o espírito de Counter-Strike, né? De certa forma, tem muitas das pessoas que desenvolveram que têm ligações com Counter-Strike. E eu acho que Valorant Counter-Strike, tô escrevendo um vídeo sobre isso pro Nautilus, daqui a algumas semanas deve estar saindo lá. Mas eu acho que CS, Valorant e alguns outros jogos de maneira geral, mas esses são os meus específicos, te tornam uma pessoa melhor. São jogos que eu acho que o videogame tem esse potencial de maneira geral, né? A gente fala muito... e são discussões válidas, obviamente, né? São discussões que a gente tem que ter sobre toxicidade nos videogames, sobre violência nos videogames. Mas uma das coisas que eu acho que eu sinto muito com videogames que não se falam bastante, acho que é esse potencial que os videogames têm para transformar a gente, né? Para nos transformar. Né? Então, eu pensei bastante nisso quando a Márcia estava falando, por exemplo, de Celeste. Né? O Celeste, a dificuldade do Celeste, né? Toda a questão da dificuldade do Celeste é, de certa forma, também utilizada para você se reavaliar, né? Para você pensar sobre você mesmo, sobre os seus próprios hábitos, sobre suas próprias tendências, né? E eu acho que o Counter-Strike e o Valorant fazem isso por mim, assim. Então, são jogos que eu gosto muito e acho que jogos que talvez eu nunca vá abandonar, assim, porque são, como eu falei, né, são jogos que eu me sinto em casa um pouco, assim, né? Me sinto tão familiar com aquele mundo ali, com aquelas coisas, que pra mim é muito confortável. Eu acho que qualquer um consegue alcançar isso, né? Se você passar um tempo ali praticando, estudando e tal. Eu acho que são jogos que funcionam dessa forma. Uhum. Aí fica a minha última mensagem. Eu achava que o Henrique, inclusive, ia falar dos jogos fritos dele, mas enfim. Tem esses também. Tem esses também. É que esse ano eu não joguei nenhum especificamente, mas o meu favorito da vida, Space Funeral. Joguem Space Funeral.
É muito legal. A gente pode Eu vou falar sobre procurar isso. depois. Esse eu jogo todo ano, né? Então esse ano eu vou jogar eventualmente ainda. E aí, a minha sugestão de jogo foi um jogo que eu terminei anteontem. Maravilhoso. Triple A. 40 horas de jogo. Eu tive 40 horas de jogo, mas parece que ele tem mais de 120. Jesus. Foi o Qual é o jogo? Nier Automata. Ah, esse é um jogo que eu quero terminar. Eu joguei pouquinho, mas parece tão bom. Do pouco que eu Nossa, é joguei. maravilhoso. E eu acho que esse jogo, inclusive, dependendo da sua cultura, do tanto de livro que você leu, vai ser diferente para cada um que jogar. Porque o Nier Automata ele tem muita referência filosófica, livros de filosofia. Tem vários easter eggs que eu peguei assim, que eu pesquei no meio do diálogo, que eu falei, cara, é o livro do autor lá, que tá no jogo. Por exemplo, eu tenho um personagem do Nier Automata que chama Pascal. Pascal é o Uhum. filósofo matemático francês Blaise Pascal. E ele escreveu um livro que chama Pensamentos. Aí tem uma missão que a gente tem que pegar um livro chamado Pensamentos e levar para o Pascal. Aí eu falei, Olha só. olha só. Tá aí também, né? Outra indicação é leiam livros, né? Aprendam coisas, porque quanto mais coisas você sabe, quanto mais coisas você aprende, melhor os videogames ficam também, né? É impressionante isso. Uhum. Então essa é a sugestão de jogo do ano, apesar de ser um jogo de 2008. Sei lá. Tá, disso aí. Jogo do ano é o jogo que a gente jogou no ano. Isso. A Eu também acho. Mass Effect já... Ó, de 2017, não é nem 2008. Mas é o jogo que a gente jogou no ano. Márcia já colocou aí os pingos nos is. E é isso. Gente, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Camila. Mass Obrigado a você Effect. pelo convite, cara. Eu aqui agradeço também, foi muito bom. Inclusive, eu tava achando que tinha meia hora só que a gente tava falando e já tem 10 horas. Já vamos marcar o próximo depois, então. Muito obrigado, chat, por ter comparecido. Muito obrigado a todo mundo. Esse é o Boteco dos Strummers. É um podcast que acontece toda última quarta do mês. O tema número 5 já está definido. Vai ser o poder das palavras e as palavras com M. Gostei. Gostou? Vou assistir. É misterioso, achei. E é isso, gente. Muito obrigado a todos pela participação. E a gente se vê no próximo mês. E eu Obrigado, pessoal do chat. não vou dar raid em ninguém porque eu sou desses. Obrigado, Le Francês, pelo convite. E foi um prazer, Troches. Foi um prazer conhecê-la além do Twitter. Essa conversa aqui foi maravilhosa. Amei, foi muito bom. Ai, que Próxima legal que você vez gostou. aí, ó, a gente pode se reunir de novo e Eu bater um topo. papo sobre, sei lá, Eu topo palavras demais. com outra letra. Obrigado, gente. Falou! Tchau, Le Francês. Tchau, Camila. Tchau, pessoal do chat. Tchauzinho, Tchau. Foi um prazer de novo.